Um veículo de 1985 acaba de terminar uma travessia do Saara com combustível contaminado e sem pedir desculpas. Enquanto isso, uma SV 2024 morreu, parada em um estacionamento por um simples erro de octanagem. Um detalhe mínimo que desencadeou uma cadeia de falhas eletrônicas, sensores fora de faixa e uma proteção do motor tão sensível que transformou um abastecimento errado de gasolina em uma sentença. E aí está o golpe. A engenharia moderna pode ser brilhante, mas também é frágil quando tudo depende de módulos, tolerâncias hiperfinas e software que decide quando você continua e quando não. Neste vídeo, vamos direto ao contraste que ninguém quer admitir. 20 carros clássicos, concretos e com nome próprio, que humilham modelos novos em durabilidade, reparabilidade e confiabilidade real. E quando chegarmos ao número 1, você vai ouvir algo difícil de acreditar. Um carro que continua funcionando perfeitamente depois de 1 milhão de quilômetros, em condições que matariam qualquer veículo moderno. E o segredo dele não é magia. É uma verdade incômoda sobre como a indústria mudou suas prioridades. 20. Volvo 240, 1986 a 1993. Os engenheiros suecos não tentaram criar um carro cool, tentaram criar um carro eterno. E assim nasceu o Volvo 240. Um sedã familiar tão indestrutível que, em muitos casos, acaba sobrevivendo à família que o comprou novo. É a filosofia escandinava convertida em metal. Simplicidade brutal, durabilidade obsessiva e zero interesse em impressionar com adornos desnecessários. Sob o capô, não há fogos de artifício. Um 4 cilindros que gira em torno de 114 cavalos. Números que hoje soam quase ridículos. Mas o segredo não está na potência, e sim em como ele foi projetado. Tolerâncias generosas, componentes superdimensionados e uma mecânica pensada para continuar girando quando todo o resto se rende. Por isso, não é raro encontrar unidades que passam dos 800 mil quilômetros sem grandes reconstruções. E no norte da Europa, táxis que encostam ou superam 1 milhão como se fizesse parte do manual. A carroceria também joga em outra liga. Aços espessos, estrutura pesada, portas que fecham como cofres, colisões que hoje decretariam perda total para muitos carros modernos, em um 240 podem se resumir a simples amassados, usados como cicatrizes de guerra. E quando um mecânico abre o capô, entende a diferença geracional. Há espaço, acesso e lógica. Nada de desmontar meio carro para chegar a uma peça mínima. O sistema elétrico é igualmente honesto, simples, direto e reparável com ferramentas comuns. Sem dependência de scanners, sem oficinas cativas, sem diagnósticos que custam uma fortuna apenas para autorizar um reparo. 19. Mercedes-Benz W123, 1976 a 1985. Houve um tempo em que a Mercedes-Benz não era um slogan nem um luxo embalado para executivos inseguros. Era engenharia. E o W123 é a prova viva dessa era dourada alemã, quando os engenheiros ainda mandavam mais do que os contadores e os carros eram projetados para durar décadas, não para maximizar lucros trimestrais. Sua versão mais lendária não ostenta números. O diesel 2.4 de 4 cilindros entregava apenas cerca de 72 cavalos, uma potência tão modesta que hoje seria motivo de deboche. Mas essa fraqueza faz parte do segredo. Não era um motor levado ao limite, e sim construído com margens enormes, peças superdimensionadas e uma lógica de durabilidade quase obsessiva. Por isso, existem casos documentados de W123 com mais de 2 milhões de quilômetros, algo que para a maioria dos carros modernos soa simplesmente impossível. Não é mito. Durante anos, taxistas alemães os fizeram trabalhar dia e noite, acumulando quilometragens que hoje quebrariam qualquer mecânica moderna várias vezes. E ainda assim, o W123 aparecia na oficina apenas para o básico. Manutenção de rotina, ajustes simples, trabalhos que qualquer mecânico de bairro podia fazer sem computadores nem rituais. A construção também tem um tipo de qualidade que já não se sente. As portas fecham com um som pesado, de cofre. Os painéis estão alinhados com uma precisão que envergonha muitos carros atuais. Cada tecla e cada interruptor tem um clique firme, quase mecânico, como se o carro confirmasse que tudo foi pensado para durar. Até o interior conta a mesma história. Bancos que, depois de centenas de milhares de quilômetros, acabam se moldando ao corpo em vez de se desfazer. E sistemas como a climatização que continuam funcionando décadas depois, porque foram projetados corretamente desde o primeiro dia. 18. Toyota Cressida, 1988 a 1992. É o sedã luxo japonês que quase ninguém menciona hoje, e justamente por isso surpreende.
O Toyota Cressida foi o carro-chefe da Toyota antes de existir a Lexus. Um carro construído com a missão de demonstrar que o Japão podia oferecer luxo genuíno sem copiar a Europa, apoiando-se em algo mais incômodo para a concorrência: qualidade obsessiva e confiabilidade real. Sob o capô, o 6 em linha de 3,0 litros entregava cerca de 190 cavalos com uma suavidade sedosa, daquelas que na sua época se comparavam sem pudor com BMW. A diferença é que o Cressida não apenas parecia refinado quando novo, continuava refinado com o passar do tempo. Unidades bem mantidas superam os 500 mil quilômetros, mantendo aquela sensação de motor redondo, porque a Toyota sobredimensionou componentes com um nível quase paranoico. A transmissão automática de 4 marchas não precisava te convencer com modos esportivos ou algoritmos. Simplesmente fazia o que tinha que fazer. Trocas suaves, lógicas, consistentes. E é aí que humilha muitos sedãs modernos. Caixas que prometem inteligência, mas acabam patinando, batendo ou buscando marchas como se estivessem sempre em dúvida. O interior também expõe o contraste geracional. Couro verdadeiro, madeiras reais e uma construção pensada para envelhecer com dignidade. Nada de plásticos premium que ressecam, marcam ou se soltam com o sol após alguns anos. Em um Cressida, o habitáculo amadurece, não se desmonta. E depois está a condução. Suspensão independente nos 4 cantos, um rodar que absorve buracos sem castigar a cabine, alcançando um conforto que muitos sedãs atuais só conseguem com suspensões adaptativas e eletrônica cara, aquelas que um dia falham e te deixam uma conta absurda. 17. BMW 528.000 E28, 1981 a 1988. O BMW Série 5 e 28 foi para muitos o último momento em que a marca construía carros, pensando primeiro em uma ideia simples: máquina de dirigir. Nada de telas dominando o painel, nada de assistentes que se interpõem entre você e o asfalto. O 528 Unibody representa aquele ponto exato em que a BMW aperfeiçoou o sedã esportivo, antes de enchê-lo de eletrônica desnecessária, que mais cedo ou mais tarde acaba falhando. Seu motor 6 cilindros em linha de 2,8 litros entregava cerca de 184 cavalos, com uma resposta linear, limpa, quase instintiva. Não era potência brutal, era precisão. E o mais importante é que essa personalidade não se evaporava com o tempo. Um E28 bem mantido pode superar os 400 mil quilômetros sem perder o caráter, porque foi construído com margens e tolerâncias que parecem exageradas para um carro comum. A direção, sem filtros digitais, transmitia o que acontecia por baixo. Cada imperfeição do pavimento chegava às suas mãos com um feedback honesto, algo que muitos BMW modernos diluíram em nome do conforto. E a caixa manual de 5 marchas era outro manifesto. Mudanças com sensação mecânica, direta, coerente. O tipo de precisão que torna ridícula a inteligência de muitas automáticas modernas que mudam de forma errática buscando uma eficiência teórica. O chassi também explica por que envelhece tão bem. Estrutura rígida, aços resistentes, uma construção sólida que priorizava a integridade antes de dietas de peso com materiais delicados. E por dentro, os bancos esportivos completavam o quadro. Firmes, bem projetados, capazes de sustentar o corpo durante décadas de uso real, sem se deformar como acontece com muitos interiores atuais. 16. Chevrolet Caprice Classic, 1987 a 1990. O Caprice Classic foi o último grande sedã americano de tamanho completo, nascido em uma época em que Detroit ainda entendia algo básico. Espaço real e conforto importam mais do que uma melhora marginal no consumo. É o retrato de uma era anterior à obsessão por cumprir números de laboratório que na rua quase ninguém consegue. Quando chegaram as pressões por economia e regulamentações, muitos fabricantes começaram a encolher, comprimir, sacrificar a habitabilidade. E o Caprice permaneceu como a lembrança do que era um sedã pensado para se viver dentro. Sob o capô, o V8 de 5,0 litros entregava cerca de 170 cavalos, mas o que mandava era o torque. Empurrava suas quase 2 toneladas sem esforço, com aquela sensação de motor grande trabalhando relaxado. E por isso abundam histórias de unidades que superam os 500 mil quilômetros sem abrir o coração mecânico. Naqueles anos, a General Motors ainda apostava em ferro fundido robusto,
peças superdimensionadas e motores que toleravam calor, maus tratos e manutenção irregular melhor do que qualquer bloco moderno mais delicado. A arquitetura também explica sua resistência. Carroceria sobre chassi, uma solução que hoje muitos veem como antiga, mas que permite reparos estruturais que em um monobloco moderno podem terminar em perda total por impactos relativamente menores. É um carro que se deixa consertar, não um que se rende ao primeiro impacto no lugar errado. E depois está o andar. Suspensão dianteira de duplo braço oscilante, flutuando sobre buracos como um sofá, em contraste com tantas suspensões McPherson atuais, projetadas para serem baratas e leves, transmitindo vibrações direto para as costas dos passageiros. Por dentro, o Caprice cumpria o que prometia. 6 adultos confortáveis, espaço de sobra, porta-malas enorme. Aquele tipo de amplitude que muitos SUVs modernos anunciam, mas raramente entregam sem truques. Não é por acaso que os departamentos de polícia os usaram durante anos. Toleravam abuso diário, partidas a frio, frenagens, impactos, quilômetros infinitos. Um regime de uso que destruiria muitos sedãs modernos em meses. 15. Ford Crown Victoria, 1998 a 2007. Os departamentos de polícia dos Estados Unidos não o planejaram como uma lenda. Eles o encontraram por acidente. O Crown Victoria acabou se tornando o sedã mais indestrutível fabricado em solo americano, porque a Ford fez algo quase impensável: construir um carro do século XXI com a mentalidade dos anos 70. Sem seguir modas, sem se obsessionar com telas ou complexidade, apostando em uma ideia brutalmente simples. A simplicidade resiste mais do que a inovação frágil. O coração do Crown Vic é o V8 modular de 4,6 litros, com cerca de 250 cavalos. Não era um motor exótico, era um motor feito para aguentar, e o demonstrou no pior cenário possível: perseguições, arrancadas violentas, frenagens constantes, marcha lenta interminável, turnos de patrulha de 24 horas. Ainda assim, existem unidades que superam os 500 mil quilômetros com funcionamento sólido, porque cada peça foi projetada para abuso institucional, não para aparecer em um folheto. A plataforma também explica sua longevidade: carroceria sobre chassi de aço. Onde um monobloco moderno poderia ser declarado perda total por danos relativamente pequenos, o Crown Victoria aceita impactos, endireita-se, é reparado e volta à rua. Os mecânicos podiam trocar painéis inteiros com ferramentas simples, sem depender de diagnósticos caros ou módulos eletrônicos caprichosos. Era um carro projetado para ser consertado rapidamente, não para ser interpretado por um computador. A suspensão traseira de eixo sólido é outra decisão old school que se torna vantagem. Aguenta buracos, meio-fios e abuso urbano sem se desmontar, enquanto muitas suspensões independentes modernas, mais delicadas, sofrem e colapsam com impactos que parecem pequenos. E como se não bastasse, o Crown Vic ganhou a guerra econômica. Milhões de unidades em frotas policiais e de táxis criaram um mercado enorme de peças de reposição. As peças custam pouco, há estoque em todos os lugares e mantê-lo vivo geralmente sai menos do que a parcela mensal de qualquer sedã moderno decente. Por isso, tantos taxistas chegaram a 800 mil quilômetros, gastando menos em manutenção do que outros pagam em 3 anos apenas por ter um carro novo. 14. Saab 900 Turbo, 1985 a 1993. Quando uma equipe de engenheiros acostumada a pensar em aviões de combate decide projetar um carro familiar, o resultado não podia ser normal. O Saab 900 Turbo é isso. Uma raridade sueca tão inteligente e tão obstinada que ainda hoje desafia a lógica automotiva convencional. Não tenta se parecer com ninguém. Faz as coisas do seu jeito, porque para a Saab fazia sentido. E ponto. A ignição entre os bancos não é uma extravagância, é uma decisão de segurança e ergonomia. O capô que se abre para frente parece um detalhe menor, até você perceber que facilita o acesso e a intervenção rápida. E o conjunto turbo, com soluções pouco comuns para a época, demonstra aquela mentalidade aeronáutica de priorizar o funcionamento real acima do padrão. Seu motor turbo de 2,0 litros, 4 cilindros, entregava cerca de 160 cavalos, mas o impressionante era como ele os entregava.
com uma linearidade tão suave que muitos motoristas esqueciam que estavam em um turbo. E essa sensação se mantinha com o tempo. Existem 900 turbo que ultrapassam 400 mil quilômetros, mantendo seu caráter porque a Saab construía com uma obsessão quase militar pela confiabilidade. Se uma máquina não pode falhar no ar, também não deveria falhar na estrada. O interior é outro manifesto. Segurança extrema, estrutura rígida, sensação de gaiola protetora. Bancos ortopédicos desenvolvidos com critérios médicos, capazes de manter o suporte lombar após décadas, enquanto muitos bancos modernos cedem em poucos anos. E em clima frio, o 900 tem vantagem: aquecimento brutalmente eficiente, feito para invernos escandinavos reais. Some a isso um sistema de iluminação que transforma a noite em um palco, e você entende por que tantos proprietários se recusam a vendê-los. 13. Peugeot 505, 1980 a 1992. Existem carros que se tornam lendários nos lugares onde a teoria falha. O Peugeot 505 é um deles. Um sedã francês que, em grande parte da África, ganhou fama de funcionar sem reclamar em estradas que às vezes são mais ideia do que asfalto. A Peugeot o pensou para mercados difíceis, onde a manutenção perfeita não existe. As peças demoram a chegar e a oficina pode ser apenas uma sombra sob uma árvore com um jogo de chaves gasto. Em sua versão diesel mais básica, o 505 podia ter um 2,3 litros de cerca de 69 cavalos, um número que hoje soa diretamente humilhante. Mas o ponto não era ganhar semáforos, era continuar andando. Motores simples, pouco exigidos, capazes de tolerar combustível irregular e rotinas de manutenção imperfeitas durante anos, exatamente o tipo de realidade que para muitos carros modernos, hipersensíveis a sensores e tolerâncias finas, seria venenosa. A chave também estava em seu esquema mecânico robusto. Tração traseira, suspensão dianteira McPherson e traseira por braços arrastados, soluções simples e reparáveis, feitas para aguentar castigos sem transformar cada batida em uma tragédia financeira. E a carroceria com chapa maleável permitia reparos de campo: endireitar, rebitagem, adaptação, solução. Por isso, o 505 se transformou em táxi, carro familiar, veículo de carga e ambulância improvisada. Há relatos de 505 acumulando quilometragens enormes como táxis africanos, quase como uma rotina cultural de não morre mais. Em um mundo automotivo moderno cada vez mais homogêneo, o 505 não era perfeito. Era algo mais valioso, pragmático, resistente e reparável quando tudo ao redor se complica. 11. Nissan Maxima, 1989 a 1994. A Nissan chamou-o de sedã esportivo de 4 portas. E, pela primeira vez, o marketing não estava vendendo fumaça. Esta geração do Maxima nasceu quando o Japão decidiu que um sedã familiar não precisava se sentir como uma obrigação e que a diversão podia conviver com a confiabilidade do dia a dia. Seu V6 de 3,0 litros entregava cerca de 160 cavalos. Números moderados no papel, até você dirigir. A entrega era suave, contínua, quase como uma turbina, com aquela aceleração limpa que não exige drama para parecer rápido. E o mais humilhante para muitos carros modernos é que essa sensação não desaparecia com o tempo. Com manutenção básica, o Maxima podia passar dos 400 mil quilômetros mantendo o refinamento, porque a Nissan ainda projetava motores para durar, não para chegar apenas ao fim da garantia. O chassi acompanhava a ideia. A suspensão independente com multilink traseiro em várias versões conseguia um equilíbrio raro, absorvia buracos sem se descompor e, ao mesmo tempo, entrava nas curvas com uma compostura que deixa mal parados os sedãs atuais muito mais caros. Era um carro que respondia, que transmitia confiança, sem precisar de eletrônica por cima corrigindo tudo. Dentro, a história era a mesma. Tecidos sólidos, plásticos grossos, um interior que envelhecia com dignidade em vez de ranger e se desmontar no segundo verão. Os bancos dianteiros pareciam projetados por alguém que entende a coluna humana, com suporte lombar real para aguentar centenas de quilômetros sem sofrimento. E se você pegasse um com câmbio manual de 5 marchas, as mudanças entravam com precisão direta, mecânica, aquela sensação que muitas transmissões modernas substituíram por cálculos e dúvidas. 10. Toyota Camry 510, 1991 a 1996. Esta foi a geração que selou para sempre a reputação do Camry como um sedã quase imortal.
Antes que a indústria se tornasse viciada em cortes de custos, o 1510 representou o ponto mais alto da engenharia japonesa conservadora. Nada de experimentos, nada de inovação frágil, apenas componentes sobredimensionados, testes intermináveis e uma obsessão pela confiabilidade que beirava a paranoia. Seu 4 cilindros de 2,2 litros entregava cerca de 130 cavalos, números humildes que não buscam impressionar ninguém. Acelerações corretas, sim, mas sem mágica. E é justamente aí que está o truque. Um motor pouco exigido, construído para durar, capaz de superar os 600 mil quilômetros sem precisar mexer em internos maiores quando mantido com o básico. Não por sorte, mas porque a Toyota o projetou como se sua reputação global dependesse de cada parafuso. No mundo real, o Camry 1510 se tornou uma ferramenta de trabalho. Táxis e carros familiares que acumulam quilometragens absurdas com um histórico quase entediante. Trocas de óleo, correias, freios, coisas simples que qualquer mecânico de bairro resolve sem scanners ou rituais de concessionária. Essa é a diferença entre um carro que envelhece e um carro que simplesmente continua funcionando. A construção também se sente em detalhes que hoje parecem de outra era. Portas que, depois de 30 anos, ainda fecham com um som sólido e uniforme. Painéis da carroceria que mantêm o alinhamento, sem aquelas folgas e vibrações que aparecem em muitos carros modernos com poucos anos de uso. E sistemas que, em teoria, deveriam se deteriorar rápido, mas não o fazem. O ar-condicionado continua resfriando eficientemente após décadas, porque foi projetado corretamente desde o início, não otimizado para economizar centavos. A transmissão automática de 4 velocidades, simples e robusta, completa o quadro. Trocas suaves, mesmo com 500 mil de quilômetros rodados, graças a peças de qualidade projetadas para durar e não apenas para cumprir. 9. Buick Roadmaster, 1994 a 1996. A General Motors construiu quase sem querer a última grande station wagon americana, justamente antes de as SUVs apagarem do mapa a ideia de um carro familiar realmente prático. O Roadmaster não pretendia ser aventureiro, nem te vender uma fantasia off-road. Era outra filosofia. Espaço massivo, mecânica simples, conforto brutal e um V8 que não pedia desculpas por existir. Sob o capô levava o V8 LT1 de 5,7 litros, com cerca de 260 cavalos e um torque tão abundante que rebocar parecia um simples trâmite. Não era um motor delicado. Era um bloco refinado ao longo de décadas de produção, feito para aguentar quilômetros e maus tratos familiares sem virar drama. Por isso existem Roadmaster, que superam os 400 mil quilômetros mantendo essa confiabilidade de ferro, enquanto muitos veículos modernos começam a ficar caros e caprichosos muito antes. Sua estrutura de carroceria sobre chassi é outra vantagem que hoje quase desapareceu. Batidas e danos que em um monobloco moderno podem terminar em perda total, em um Roadmaster são reparados em uma oficina competente com ferramentas tradicionais, sem depender de calibrações eletrônicas ou certificações especiais. E depois vem o que realmente humilha: o espaço. A área de carga é tão longa e plana que engole coisas que muitas SUVs de 3 fileiras prometem e não entregam. 7 passageiros viajam confortavelmente e ainda sobra espaço para bagagem, porque ele foi projetado quando o carro familiar era uma ferramenta, não um acessório. Os bancos tipo sofá refletem essa época, conforto acima do suporte esportivo desnecessário para a cidade. E com a suspensão, a ar opcional, era possível ajustar a altura e manter um rodar suave que transforma ruas esburacadas em mera anedota. Por isso ainda existem setores como o funerário, que os procuram. Aceitam modificações e trabalho pesado sem que a eletrônica se transforme em inimiga. 8. Oldsmobile Cutlass Supreme, 1988 a 1997. Milhões de famílias o compraram sem paixão, quase como quem escolhe uma geladeira, por bom senso. E justamente por isso, o Oldsmobile Cutlass Supreme acabou se tornando um daqueles carros que não fazem barulho, mas deixam uma marca brutal. Décadas de serviço confiável, enquanto muitos equivalentes europeus envelheciam à base de oficinas, sensores e contas. O Cutlass Supreme representa uma fase em que a General Motors ainda sabia construir para durar, com uma lógica simples: mecânica comprovada, peças padronizadas e manutenção sem mistério. Seu V6 de 3,1 litros entregava cerca de 140 cavalos, potência discreta, entrega previsível, zero drama. Não era um carro para pensar em performance,
Era um carro para pensar em uma coisa só: ligar todos os dias e voltar para casa sem surpresas. E fez isso por anos. Proprietários fiéis relataram mais de 500 mil quilômetros com cuidados básicos, daqueles que qualquer oficina de bairro consegue realizar sem equipamentos especiais. A chave estava na padronização. A GM usava componentes comuns, disponíveis em todo lugar, baratos de encontrar e fáceis de substituir. Nada de peças proprietárias que te obrigam a viver refém de uma concessionária. E por dentro, o Cutlass era igualmente honesto. Tecidos resistentes, plásticos grossos, interiores capazes de sobreviver à vida real sem se desmontar no primeiro verão. O câmbio automático de 4 marchas era calibrado com uma prioridade clara: durabilidade antes da eficiência perfeita. Preferia sacrificar um pouco de consumo em troca de evitar o inferno das reparações de transmissões modernas, que costumam ser caríssimas. Os bancos e a suspensão também contavam a mesma história. Conforto americano para rodovias intermináveis, absorvendo buracos e protegendo os passageiros de ruas esburacadas, sem te vender a fantasia de que você vai dirigir como um piloto em uma estrada alpina. 7. Lincoln Town Car, 1990 a 1997. Este foi o último sedã de luxo americano construído com uma ideia que hoje parece proibida: espaço gigantesco e conforto extremo acima de números de aceleração irrelevantes para a vida real. O Town Car não buscava impressionar com tecnologia. Buscava isolar você do mundo exterior usando o que a filosofia americana de luxo fazia melhor: massa, suspensão macia e uma cabine imensa. Sob o capô, levava o V8 de 4,6 litros, com cerca de 210 cavalos, movendo quase 2 toneladas com aquela graça preguiçosa que não se apressa, mas também não sofre. E o mais humilhante é que essa mecânica, longe de ser frágil, foi refinada durante anos em condições comerciais duríssimas: frotas, táxis, limusines. Por isso abundam casos de Town Car que ultrapassam 600 mil quilômetros sem grandes reconstruções, desde que recebam manutenção básica. A plataforma ajuda a entender. Carroceria sobre chassi, onde um sedã moderno monobloco pode acabar totalizado por um dano que complica alinhamentos e estruturas, o Town Car se repara, se endireita e volta a rodar. E sua mecânica simples significa que qualquer técnico competente pode trabalhar sem depender de scanners caros ou sistemas fechados que te obrigam a pagar fortunas por um diagnóstico. No interior, o Town Car ridiculariza muitos sedãs atuais por uma razão simples: habitabilidade real. 6 adultos viajam com espaço de verdade para esticar as pernas, algo que hoje foi sacrificado em nome da eficiência marginal e do design compacto. Os bancos tipo sofá foram feitos para cruzar países. Conforto constante após 12 horas, quando muitos sedãs esportivos modernos começam a castigar suas costas em 2. E com a suspensão a ar, o carro literalmente flutua, absorvendo buracos que em veículos modernos com suspensões duras são sentidos como golpes diretos na coluna. Por isso as empresas de limusines ainda os procuram. Toleram modificações, suportam quilometragem comercial brutal e sobrevivem a um ritmo de trabalho que destruiria vários equivalentes europeus de luxo. 6. Mazda 626, 1991 a 1997. A Mazda construiu um sedã médio tão confiável que muitos proprietários passam por algo estranho. Eles esquecem que existe manutenção. Não porque sejam irresponsáveis, mas porque o carro não dá sinais de drama. Um dia olham para o painel e descobrem que já acumularam 400 mil quilômetros, quase em silêncio. O 626 desta geração foi a obsessão japonesa pela mecânica aplicada a um carro que não queria chamar atenção, apenas cumprir seu trabalho todos os dias. Seu 4 cilindros de 2,0 litros, com cerca de 118 cavalos, parece insultantemente modesto em números. Mas essa é a armadilha. Não é um motor forçado nem sofisticado demais. É um conjunto simples, robusto, que com cuidados básicos pode continuar funcionando décadas depois, enquanto muitos motores modernos já passaram por reparos caros ou falhas repetidas. Se você o dirige com câmbio manual, a experiência se torna ainda mais humilhante para o novo. A caixa de 5 marchas oferece trocas diretas, precisas e coerentes, enquanto tantas automáticas modernas de 8, 9 ou 10 marchas vivem mudando freneticamente, buscando uma eficiência teórica que na prática se traduz em dúvidas, trancos ou desgaste prematuro. O interior também joga a longo prazo. Tecidos resistentes e plásticos duros que na época alguns criticaram como baratos, mas que envelheceram melhor que muitos materiais atuais. Não descascam, não racham, não se desmontam com o sol.
E na oficina, o 626 conquista respeito por outro motivo. Tudo é acessível. Um mecânico independente pode diagnosticar e reparar com ferramentas básicas, sem depender de computadores caríssimos, que às vezes custam mais que o próprio carro. 5. Mercedes-Benz 300D, 1982 a 1985. Se existe um carro que transformou o 1 milhão de quilômetros em uma meta plausível para pessoas normais, é o Mercedes-Benz 300D, do início dos anos 80. Este diesel nasceu na época em que a Mercedes ainda era sinônimo de engenharia obsessiva, e não de enormes telas que um dia decidem travar sem explicação. Não era um carro rápido, nem pretendia ser. Com seu diesel de 3,0 litros e cerca de 120 cavalos, a aceleração era tão tranquila que parecia medir o tempo com um calendário. Mas o que perdia em pressa, ganhava em algo que hoje é difícil de encontrar: sobrevivência. Esse motor foi projetado com margens enormes, materiais sérios e uma mentalidade quase militar. Por isso existem casos registrados de unidades que ultrapassaram 1 milhão e, em histórias mais extremas, chegaram a números próximos de 2 milhões sem grandes reconstruções, desde que recebessem manutenção básica. Em frotas e táxis, era comum vê-los acumulando centenas de milhares de quilômetros antes mesmo de pensar em um serviço maior. A construção acompanha o mito. Portas que fecham com um som de cofre, painéis alinhados com uma precisão que hoje parece de outra indústria. E uma pintura tão sólida que muitos exemplares resistiram décadas de clima e uso sem enferrujar prematuramente. No interior, couro que envelhece com dignidade, comandos com clique firme e sistemas como o ar-condicionado que continuam funcionando silenciosamente décadas depois. 4. Chrysler LeBaron Convertible, 1987 a 1995. É o conversível americano que muitos não levam a sério. E justamente por isso continua sendo uma joia secreta. O Chrysler LeBaron oferece uma experiência conversível mais autêntica do que os puristas admitem, sem a aura de culto que inflaciona preços e dificulta o acesso. A Chrysler o construiu quando ainda acreditava que um carro divertido podia ser acessível para famílias comuns e não um capricho caro para poucos. Com seu 4 cilindros 2,5 turbo com cerca de 150 cavalos, não era um foguete, mas tinha algo que hoje falta: personalidade. Resposta diferente, som particular, uma sensação mecânica que faz você sentir que o carro está vivo, e não filtrado por camadas de eletrônica como muitos crossovers modernos que dirigem como eletrodomésticos. E sua maior vantagem é uma decisão simples. O teto conversível pode ser operado sem depender de sistemas elétricos complexos que, quando falham, custam uma fortuna. Aqui a lógica é clara. Você baixa o teto, aproveita o ar livre e não vive com o medo de um reparo de milhares de euros apenas para poder abri-lo novamente. O habitáculo também joga a favor. Pode acomodar 4 adultos com espaço real, algo que muitos conversíveis modernos sacrificam por um design esportivo, que muitas vezes é apenas claustrofobia elegante. A suspensão macia e a direção leve foram motivo de piadas, mas isso é não entender o conceito. Um conversível não é para sofrer a cada rachadura no asfalto. É para passear confortável, relaxado, com o vento no rosto. E o mais surpreendente: os proprietários que os mantiveram bem relatam LeBaron superando 300 mil quilômetros com cuidados básicos. Os poucos que restam em bom estado são, talvez, a última porta de entrada para um conversível americano clássico, sem pagar os preços inflacionados que os colecionadores transformaram em castigo para todos. 3. Toyota Corolla AE92, 1987 a 1991. Este Corolla é um tapa na indústria moderna. O AE92 demonstra, sem discursos, como a obsessão atual por eficiência e complexidade acabou corroendo algo que antes era normal: durar 500 mil de quilômetros sem se tornar um problema. A Toyota o construiu numa época em que a confiabilidade não era uma promessa publicitária, era o padrão mínimo. Seu 1,6 litros, com cerca de 102 cavalos, não impressiona ninguém. Mas justamente por isso é eterno. Mecânica simples, acessível, pensada para ser reparada com manuais impressos e ferramentas básicas. Nada de diagnósticos que exigem computadores caros apenas para entender por que uma luz pisca no painel. No uso real, o AE92 ficou famoso por aguentar trabalho pesado, táxis e carros de batalha que acumulam quilometragem enorme com uma rotina quase monótona: óleo, filtros e seguir em frente. A diferença em relação a muitos carros atuais é brutal. Onde hoje uma transmissão moderna pode se tornar uma sentença financeira relativamente cedo, o AE92 foi projetado para que o carro fosse raro. A carroceria também jogava a favor.
chapa resistente, painéis reparáveis por partes, sem obrigar a substituições completas absurdas. E sua suspensão McPherson, simples e robusta, suporta ruas esburacadas por décadas sem se tornar uma cirurgia. Até mesmo o sistema elétrico era de outra época. Fusíveis e soluções diretas, nada de módulos caros que morrem por umidade ou selos defeituosos. 2. BMW 733 e 23, 1979 a 1984. O BMW Série 7 e 23 representa aquele raro momento em que a marca atingiu o auge antes que a lógica corporativa começasse a mandar mais do que a engenharia. É um sedã de luxo alemão que demonstra algo desconfortável. O luxo genuíno não precisa de 47 computadores controlando funções que antes funcionavam perfeitamente com interruptores mecânicos, reparáveis com uma chave de fenda e bom senso. Sob o capô, seus 6 cilindros em linha de 3,2 litros entregava cerca de 197 cavalos, com uma suavidade que muitos carros hoje tentam imitar com suportes ativos, eletrônica e truques caros que, quando falham, custam uma fortuna. O E23 não precisava simular refinamento. Ele já tinha de fábrica, porque sua mecânica foi feita com margens amplas, materiais sérios e uma construção que não buscava o limite estatístico de falha. Por isso, existem donos que relatam mais de 500 mil quilômetros sem grandes reconstruções. Algo que em um sedã de luxo moderno geralmente se transforma em um caminho de reparos caros e sistemas delicados. A BMW ainda usava ferro fundido robusto, componentes sobredimensionados e uma filosofia onde durar era parte do prestígio, não um problema para o departamento financeiro. No interior, o contraste se torna ainda mais evidente. Couros alemães reais que envelhecem com uma pátina elegante, e não vinis premium que racham com o sol. E ao volante, a direção mantém aquela comunicação direta com o asfalto que muitos sistemas elétricos modernos filtram até anestesiar, buscando um conforto genérico para compradores que, no fundo, querem uma limusine, mas escolhem a BMW pela imagem. Os instrumentos analógicos completam o impacto. Leitura instantânea, sem distrações, sem telas que congelam nem reinicializações ridículas no meio da condução. 1. Toyota Land Cruiser. Série 60, 1981 a 1989. Existem SUVs usados para passear e outros usados para não morrer. A série 60 do Land Cruiser pertence à segunda categoria. Não é um carro. É uma ferramenta de sobrevivência que ganhou sua reputação em lugares onde o erro custa caro. A Toyota a projetou com uma mentalidade quase obsessiva. Mecânica grande, tolerâncias generosas, peças feitas para continuar funcionando mesmo quando o combustível não é perfeito. O óleo não é ideal e a manutenção chega atrasada, ou não chega. Por isso a família Land Cruiser se tornou um padrão em operações de ajuda e logística extrema. A Toyota Gibraltar Stock Holdings, fornecedora oficial da Toyota para a ONU e organizações humanitárias, existe por uma razão. Em terrenos remotos, a confiabilidade deixa de ser um plus e se torna um requisito. Até o catálogo logístico da Cruz Vermelha ICRC inclui o Land Cruiser como plataforma de trabalho, justamente por sua tolerância ao abuso e sua reparabilidade em campo. A série 60, em particular, consolidou a ideia do Land Cruiser tanque, chassi robusto, mecânica acessível e essa capacidade de continuar rodando quando um SUV moderno, cheio de sensibilidades eletrônicas, decide se desligar para se proteger. E o mais humilhante é a quilometragem. Não estamos falando de casos isolados de sorte, mas de uma cultura de alta quilometragem em torno dos Land Cruiser dos anos 80. Há até registros e compilações onde os FJ60 aparecem repetidamente como veículos que ultrapassam centenas de milhares de milhas. O segredo da imortalidade não é magia, é engenharia. E a traição corporativa do presente é que, em muitos modelos modernos, essa filosofia foi substituída por complexidade, cortes e dependência de sistemas que não foram feitos para ser eternos.